Boa noite. Essa é a apresentação de um trabalho intitulado de Mapeamento de Hotspots de Fauna Silvestre, monitoramento das espécies atropeladas em rodovias do Agreste de Pernambuco. De autoria de Arthur Mineu da Silva Barbosa, Vitor Mineu Silva Barbosa, Damião Alves da Silva, Wallace Rodrigues Telino Júnior e Raquel Maria de Lira Neves. O Brasil ele é visto por outras nações como sendo um país vasto, tendo pessoas vivendo em todos os cantos. Desta forma, para se ter uma distribuição de produtos e serviços, se torna necessário que haja um, um meio de transporte. Aqui no Brasil, o mais utilizado é o transporte rodoviário, onde eh, se tem, onde gira a nossa economia. Contudo, essa questão ela traz consigo o desgaste ambiental, onde se tem a questão negativa de para os serviços ecossistêmicos. O tema de ecologia de estrada, ele trata bastante da questão dos atropelamentos, onde reduções severas em espécies com altas taxas de mortalidade em estradas, ele traz consigo uma redução da biodiversidade. Desta forma, se torna necessário que haja um plano de mitigação. Esse plano de mitigação ele pode ser utilizado em trechos com alta taxa de mortalidade. Assim, hotspots, eles podem ser associados a essas questões mitigatórias, onde a associação de hotspots com a paisagem, elas têm sim alguns trabalhos bastante escassos. Desta forma, mapear as áreas que existem altas taxas de mortalidade da vida silvestre se torna necessário para se ter essa dimensão de onde seja necessário a utilização de medidas mitigatórias. Desta forma, a pesquisa tem por objetivo principal verificar os pontos quentes de colisões em dois trechos de uma rodovia federal no estado de Pernambuco, assim como documentar as espécies comumente atropeladas nesses trechos, avaliar a frequência de atropelamento da fauna silvestre e mapear as áreas de maior índice onde ocorrem esses atropelamentos. Para a metodologia, foi utilizado rodovias do Agreste de Pernambuco, sendo a rodovia BR-423 sentido Garanhuns-Lagedo e a mesma rodovia sendo sentido Garanhuns-Iati. Ambos os trechos foram estudados 40 quilômetros, tendo-se como um ponto de partida a cidade de Garanhuns. Cada animal ele foi catalogado no período de outubro de 2023 a maio de 2024, com o veículo da instituição a 50 quilômetros por hora, com pelo menos dois observadores para a coleta de dados. Essa coleta de dados ela foi dada mensalmente, sendo 4 dias consecutivos de forma alternada para as rodovias, nos primeiros horários da manhã. Esses animais eles foram identificados, fotografados e, se necessários, encaminhados ao Laboratório de Ensino em Zoologia da UFAP, o LabZoo, para que profissionais especializados ou a utilização de guias fossem necessárias para a identificação dos animais. Esses animais foram retirados da pista para evitar questões de novos acidentes com animais carniceiros e esses espécimes foram coletados seus dados de geoprocessamento com a utilização de aplicativos de GPS. Essa coleta de dados foram levados para. Após a coleta de dados, foi utilizado um banco de dados para organizar esses dados de geolocalização para posteriormente a elaboração dos mapas, que foi feito em um programa livre QGIS, para a utilização dos mapas de densidade de kernel, mais os mapas de classe de uso de cobertura de solo. As três espécies mais encontradas foram a primeira,
o Rhinella jimmy, o sapo-cururu, a segunda sendo a raposa, o Cerdócio tous, e a terceira espécie mais encontrada foram, foi o Didelphis abventris, o também conhecido popularmente como caçaco. No mapa 1, está sendo evidenciado a rodovia BR-423 no trecho Garanhuns-Lagedo. Fica bem evidente a questão da, do ponto crítico da rodovia, que se deu-se no trecho ligando Lagedo ao trevo de Birajuba. Contudo, desde o município de Garanhuns até o município de Jupi, teve um alto grau de atropelamento, sendo evidenciado por esse ponto vermelho, que é o ponto quente da rodovia. Já para o trecho Garanhuns e Ati, também na rodovia BR-423, teve um ponto crítico da rodovia que foi na metade do trecho estudado, que foi que se deu-se em todo o município de Paranatama. Para ainda no mapa 1, para o trecho de Garanhuns Lagedo, percebe-se que ao redor de toda a extensão da rodovia estudada tinha bastante corpos d'água, o que fazia com que diversas espécies se concentrassem nesses locais. E para os dois trechos, foi observado que em seu entorno havia granjas, havia sítios, havia propriedades rurais, o que era um atrativo para esses animais, já que eles buscam animais pequenos, os ovos de galinhas e frutíferas para se alimentar. No mapa 5, é evidenciado o atropelamento do Rinella Jimmy, no trecho Garanhuns-Lagedo, onde tem-se o maior grau de atropelamento, seu ponto crítico, no trecho ligando Lagedo ao trevo de Birajuba. Além do início de Garanhuns até a cidade de Jupi. Também teve bastante atropelamento dessa espécie. Elas estiveram bem distribuídas em torno da rodovia, principalmente nessas questões dos corpos de água. Já para o Rinella Jimmy, no trecho Garanhuns e Ati, o mapa 6, ele está distribuído durante a rodovia, contudo, ele se concentra no ponto crítico da rodovia, onde tem um corte na área de mata. Ou seja, a rodovia ela cruza uma área de vegetação, o que pode ter cortado a área de habitat dessa espécie. No mapa 7, observa-se a segunda espécie mais atropelada, que foi o Cerdócio tous, a raposa, catalogada no trecho Garanhuns-Lagedo. Ele foi distribuído nos pontos quentes da rodovia, contudo, foi encontrado bastante no trecho, no ponto crítico da rodovia, onde tem bastantes atropelamentos. Isso pode ser explicado pela questão de que a raposa ela é um carniceiro, tem seu hábito carniceiro. E ele pode estar localizado no trecho que tem maior índice de atropelamento para se alimentar dessas carcaças. Mas também foi encontrado em todo o entorno da rodovia, onde se tem a presença de granjas e sítios, como já foi mencionado. Já no mapa 9, ele tem-se a representação de onde foi encontrado os espécimes de Didelphis abventris, o caçaco, também encontrado em todo o entorno da rodovia, principalmente pela essa questão também das propriedades rurais. Já para o trecho Garanhuns e Ati, o Cerdócio tous e o Didelphis abventris, tanto no mapa 8 quanto no mapa 10, ele foi bem encontrado
em todo o trecho da rodovia. Com exceção diferente do trecho Garanhuns-Lagedo, ele não foi encontrado no ponto crítico da rodovia. Já para as demais espécies, não foi possível elaborar um mapa específico para cada uma, pois tinha poucos espécimes catalogados, um quantitativo baixo de espécimes catalogados. Dessa forma, foi rodado um mapa com o restante das espécies, exceto as raposas, caçacos e sapos. Nota-se que eles foram bem distribuídos ao entorno de ambos os trechos da rodovia BR-423. Contudo, se notar no mapa 11, no trecho Garanhuns-Lagedo, os cágados eles foram exclusivamente encontrados no trecho ligando a cidade de Lagedo ao trevo de Birajuba. Já os satos, eles foram encontrados exclusivamente na zona urbana da cidade de Lagedo. Bem, esses dados aqui encontrados, principalmente das espécies mais acometidas, elas também foram descritas no trabalho de Mota e colaboradores em 2022, que evidenciou o atropelamento dessas três espécies mais atropeladas e descritas aqui no estudo, sendo as espécies o Rhinella dimi, o Cerdócium tous e o Didelphis abiventris, além do Meseoclemis tuberculata, que também foi encontrado no mesmo trecho que aqui foi mencionado. Ou seja, esse essa questão dos atropelamentos, ela se apresentou ao longo dos anos, o que mostra uma frequência nos atropelamentos dessas espécies. Desta forma, aqui no quadro 2 está uma proposta de mitigação para os pontos quentes da BR-423 para os trechos estudados em relação a essas espécies mais atropeladas. Como grupo 1, temos o Rhinella dimi e o Benzaclemis tuberculata. E, como medidas mitigatórias, tem-se a passagem subterrânea reticular úmida com auxílio de cercas para animais pequenos de pequeno porte, ou seja, mais de 60 centímetros e que não permita a escalada. Essas cercas que direcionem o deslocamento. Já para eh, como como meio de descrição, tem-se que a passagem mantém a questão da umidade e a temperatura, além da circulação do ar, e a cerca ela guia a travessia dessa fauna. Já para o grupo-alvo Cerdocitoso e Didelphis abeventris, como medida mitigatória, tem-se a passagem de fauna inferior, ou seja, em solo, em áreas secas, associadas a cercas para animais de médio e grande porte, ou seja, mínimo de 1,7 metros ou 1,70 metros, que direcione o deslocamento. Como descrição, temos a passagem juntamente com a cerca, é ideal para guiar a passagem juntamente com a cerca é ideal para guiar indivíduos dessas espécies, tendo-se em vista seu tamanho corporal e essa capacidade de deslocamento de espécies maiores. Para todas as espécies, com medidas mitigatórias, pode-se colocar e implementar as placas de alerta de passagem de fauna silvestre, principalmente nesses pontos quentes aqui descritos no estudo, nos dois sentidos da pista, além de redutores de velocidade, sobretudo nessa questão dos trechos curtos, e as campanhas de preservação. Estas vão servir para alertar os condutores, diminuir a velocidade dos veículos das vias, além de promover a educação ambiental. Conclui-se assim que os pontos quentes de atropelamento, eles têm relação com os padrões de sazonalidade, de comportamento e de paisagem, onde espécies como Rhinella dimi e o Mesochlamys tuberculata, elas são comumente encontradas em trechos que possuem corpos de água. E
o de Delphis Abventres e o Serdocium tous são comumente encontrados em trechos que possuem granjas, sítios, entre outros. Assim, a falta de medidas mitigatórias, ela causa uma elevada mortalidade na fauna silvestre. E esse trabalho tem como intuito divulgar esses dados para que se tenha o embasamento de políticas públicas para mitigar ou mesmo a questão de evitar esses atropelamentos. Agradeço ao Laboratório de Ensino de Zoologia, o LabZoo, pela ajuda em campo e o fornecimento de materiais os materi... para os materiais para a realização do estudo. Agradeço também ao FAP por conceder o veículo para a realização do estudo e à FACEP por conceder a bolsa, que permitiu a realização da pesquisa. Para concluir, eu trouxe uma frase do filme Jurassic World, Domínio de 2022, que diz o seguinte: agimos como se estivéssemos sozinhos, mas não estamos. Fazemos parte de um sistema frágil composto por tudo que é vivo. E se quisermos sobreviver, temos que aprender a coexistir. Agradeço a atenção de todos.